voltei! Yay! Tudo bem se você não sentiu minha falta, eu senti falta, então eu voltei a fazer. As cores são algo que são utilizadas de várias formas em audiovisual, em filme, série, e elas têm um significado, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou utilizar Lucifer como exemplo, mas mesmo que você não tenha visto a série, eu recomendo porque eu adoro, você vai conseguir entender. Talvez eu dê spoiler. Não é um Game of Thrones, entendeu? Não é um spoiler tipo, ah, meu Deus! Mas é um spoilerzinho, mas eu aviso qualquer coisa. Mas o que a gente vai focar são as cores. E eu decidi falar de Lucifer com a cor roxa e não com a cor vermelha, que teoricamente é o que a gente mais identifica ao falar do diabo, certo? Como é o primeiro vídeo que eu realmente tô falando sobre cor, eu vou meio que dar um background aqui pra gente. Cor é uma das ferramentas mais eficazes de uma história, porque através dela a gente consegue transmitir humor, a gente consegue mostrar características dos personagens, mudanças no arco da história, a gente pode concentrar alguns detalhes significativos, ter reações psicológicas, e ela de uma certa forma define o tom do filme. Então a gente pode ter uma boa representação das cores, tanto na direção de arte, ou seja, na cenografia e levando até pro figurino e outros detalhes assim de cena, ou no color grading, no tom real da cena toda. Eu vou dar alguns exemplos e vai ficar mais fácil de entender. Eu acho que todo o meu conteúdo aqui do canal, quando eu falo sobre esses vídeos de série, filme, etc, eu falo muito sobre os detalhes que falam com a gente, se expressam, que não são o diálogo em si. Então tudo que consegue passar uma mensagem pra gente que não seja a palavra, eu aproveito, eu gosto de analisar. E cor é uma paixãozinha minha. Então o tio Benji, esse cara aqui, ele é um diretor dinamarquês que realizou filmes, acho que até 1942. E foi meio que ele que percebeu as nossas reações a partir de cores, entendeu? No audiovisual. As cores, elas criam metáforas pro que a gente quer dizer. E metáfora serve muito pra falar com o público sem perder tempo. Mas uma coisa que é super importante de falar é óbvio que certas cores são frequentemente usadas de uma certa forma, e isso cria uma identidade. Porque é óbvio que algumas a gente pensa em certas coisas meio que de forma automática. Mas isso não quer dizer que ela é de uso exclusivo daquele sentimento. Uma cor, ela pode significar, dependendo do contexto, inúmeras coisas, inúmeras emoções. O que eu vou falar é que normalmente tal cor faz a gente sentir tal emoção. Depende do tom, depende da saturação, da luz, digamos assim. Que a cor roxa, ela é uma mistura do azul com o vermelho. E é muito legal essa mistura, por quê? Porque o azul é uma cor chamada, fria, e o vermelho é uma cor quente. Então é uma cor que vem de uma cor passiva e uma cor ativa, o azul e o vermelho. Então ele vai ter esses dois lados, dão esse ar de ambiguidade na cor. Então é uma cor tipo Mas se você entendeu, valeu. A cor roxa, ela tá normalmente associada ao místico, à magia, o que eu também já falei daqui do Mr. Glass, que é essa coisa do quadrinho, do lúdico, a magia, a bruxaria. O que a gente tem roxo, no nosso dia a dia? De repente um hematoma. You're too violent. Tá associado à dor, cor da teologia, cor dos chakras, cor do esotérico, também associado aos pecados, tá muito associado à sexualidade. Se você pensar, ele vem do vermelho também. É uma cor sexualmente pecaminosa. Então, é uma cor da sexualidade, é também considerada uma cor antinatural, é muito raro você ver na natureza. E isso tudo é de um ponto psicológico. Quando a gente leva tudo isso pro filme, é óbvio que a gente vai considerar tudo isso. E aí a gente tem Lucifer, maravilhoso, que vem falar sobre tudo isso. Vem falar sobre sexualidade, vem falar sobre morte, vem falar sobre o místico, vem falar do lúdico, vem falar de metáforas. Eu acho interessante da série porque é pra ser crível. Então ia ficar meio bobo, ele o tempo inteiro de vermelho e essa parada toda. Porque, sei lá, porque eu acho óbvio. Quando as cenas são mais significativas, mais importantes, ele usa o vermelho. Mas no dia a dia dele, digamos assim, o roxo, o vinho, cores também bem mais fechadas, só que o tempo inteiro terno, porque, ele passa uma seriedade, ele passa um poder. Ele usa também bastante coisa, não é brilhante, é cintilante, sei lá, seda. Eu não entendo nada de figurino. Tecido, essas coisinhas assim, não sei. Malu, esse brilho que tá muito associado também às características sensuais
do personagem e da elegância também. Tem até um livro que eu super indico, If It's Purple, Someone's Gonna Die. Tem roxo, alguém vai morrer. Porque nos filmes o roxo também tá super associado à morte. A capa desse livro, inclusive, é uma cena de Chicago, do musical, quando a Velma tá cantando All That Jazz e a iluminação é toda roxa. Ela tinha acabado de assassinar o marido e a irmã dela. Então, roxo. Tem também o próprio, eu esqueci, da Jessica Jones. Killgrave! Ele também é um ótimo exemplo do roxo. Ele não é o Homem Púrpura à toa. Todo esse background de emoções está associado à cor, então provavelmente essa cor foi escolhida exatamente por esses motivos. Voltando Lúcifer. Inclusive na 4ª temporada é bem legal. A Eve, ela utiliza muito a cor vermelha. Vermelho! Não fica cansativo em relação, em contraste com o Lúcifer, porque ele não faz o uso do vermelho dessa forma. Detalhes legais de Lúcifer, que eu vou até sair um pouco da cor. É muito legal ver como eu falei antes, como o cenário, como a direção de arte, como tudo em volta funciona e te dá dicas sobre o que vai acontecer. E que aí eu já falei que de forma inconsciente a gente capta isso, nosso cérebro capta. Uma das coisas que eu achei mais legal foi primeira cena de Lúcifer, do primeiro episódio da 4ª temporada. Ele tá cantando a música Creep, que tem tudo a ver, além da letra da música, que já fala tudo. O visual dessa cena é ele no piano, demonstrando o quanto ele está realmente solitário. E atrás tem uma iluminação rolando. Ela vai passar por diversas cores que são bem importantes e significativas. E passa por tudo, até pelo azul, que é considerado uma cor leve, uma cor tipo do lado bonzinho. Ele passa por essa dualidade também, o próprio Lúcifer, né? Mas também um outro toque muito, muito legal é o desenho que tá atrás. Spoiler do último episódio da 4ª temporada. Pula aí 15 segundos. Como ele, no último episódio, termina sozinho no inferno, ele volta pro inferno. Esse desenho que tá atrás dele já é isso. Já fala o que vai provavelmente acontecer no último episódio. A roupa que ele começa é exatamente a mesma que ele termina. É o terno preto, blusa branca, básica, e o lencinho vermelhinho que ele sempre usa. Daí também aproveitando e falando do bem e do mal, como eu falei que é meio colocado de azul e vermelho. Nessa temporada, a gente vê ali a detective, a Chloe, vai meio que ser uma vilã aí, mais ou menos. Tem episódio que troca, que ela tá de vermelho e o Lúcifer tá com uma blusa azul clara, mas o roxo também tá sempre presente. E aí eu queria dizer que a gente desconsidera um pouquinho o roxo, né? Assim, calma. O que eu quis dizer é que a gente não pensa muito primeiro no roxo. E por isso que eu quis trazer, e é bem legal porque em Lúcifer usa-se muito bem. Então é isso, gente. O roxo representa também o sonho, fantasia. Então a gente vai ver... Cara, a gente tem muito exemplo de filmes de roxo, assim. De roxo, ótimo. Vou botar algumas cenas aqui de uns filmes, algumas coisas. Além das cores que foram colocadas no momento da gravação, né, na produção em si, que são as cores que eu acabei de falar, do figurino, da iluminação, do cenário, objetos, blá blá blá, a gente ainda vai pra edição, correção de cor em tudo, e depois vai acrescentar o color grading. É como se você fosse colorir a cena. Nesse ponto, você dá a tom do filme. Eu amo color grading, então se vocês quiserem falar mais sobre isso, vem falar comigo. E eu inclusive acho muito legal a parte da psicologia das cores e toda essa parte do neurocinema, então como o nosso cérebro reage ao que a gente assiste e como e porquê, e meu Deus do céu, incrível. É isso, beijo, tchau!